História mundial e história individual. O que há em comum, o que a gente pode avançar nesse momento com essa passagem do Evangelho que nos é proposta. A passagem diz assim: ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, que eram os não-judeus, nem entrareis em cidade de samaritanos, que eram inimigos dos judeus, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. A primeira reflexão, o primeiro povo que a gente pode exercitar, exemplificar para pensar a relação de diversos outros povos é o povo, evidentemente, de Israel, o povo judeu. Nós sabemos que a dor e o amor predispõem, são mecanismos à mudança, ao aprendizado. E que ao longo da história parece que os judeus foram marcados exclusivamente pela dor. Afinal, a sua história nos é apresentada, sua história a respeito do povo, seu momento histórico de surgimento, vem na condição já de escravos perante os egípcios. E é claro que a condição de escravatura é uma condição ligada à dor, mas as próprias escrituras judaicas nos trazem luminares muito significativos que estão lá no surgimento do povo judeu, como Abraão, Isaque e Jacó. O que nos mostra a força do outro polo na criação também do povo judeu. O polo da luz, o polo do entendimento, o polo da verdade, o polo do amor. Então, veio sim para eles a oportunidade da dor, mas antes de tudo, vem sempre a lição do amor. Isso é muito interessante para pensarmos, como a gente disse no início, Israel perante os povos e os povos perante os homens. Não é? Então, nós, para ampliar e aprofundar esse pensamento, podemos aprofundar a parábola do filho pródigo, conhecido assim, e que a gente se aventura a ampliar como a parábola dos filhos pródigos, que é muito significativa, que fala para nós que um pai tinha 2 filhos e que um desses pediu a sua parte na herança para gozar a vida. E ele assim fez, ele assim recebeu e foi viajar, comer, gastar, gozar a vida. Esse ideal que é tão próprio da humanidade, que encerra praticamente os sonhos de felicidade dos homens. Mas é claro que o dinheiro acabou e ele teve que
e era uma época de seca, e ele teve que padecer muito e buscar emprego, buscar uma maneira de sobrevivência. Nada lhe foi dado, apenas o apacentar de porcos, que era atividade muito humilhante na cultura judaica. Só que não lhe davam nada, nem salário, nem condições, nem alimentação. E ele, esse filho pródigo, com intensa fome, pediu ao seu patrão que lhe deixasse comer a comida dos porcos, mas até isso lhe foi negado. Então, no maravilhoso texto evangélico, fala-se que ele caiu em si, que é uma expressão saborosíssima, que merece muito a nossa reflexão. Cair em si. E, ao cair em si, ele lembrou-se que o último dos empregados do seu pai teria melhores condições que ele, retornou à casa do pai e foi acolhido maravilhosamente pelo pai e pessimamente pelo irmão. Como seria uma continuação dessa parábola? Como seria um diálogo entre os irmãos? Sendo que nós podemos chamar o outro irmão que ficou o tempo todo obedecendo, trabalhando com o pai, de um segundo filho pródigo, porque não ter recebido bem o irmão que estava perdido mostra que ele também desperdiçou a convivência com o pai, mantendo-se numa competição, numa luta com o outro irmão. Como seria essa conversa? Talvez o filho que ficou exaltasse sua obediência, o seu trabalho junto ao pai, exaltasse o fato de que ficou para ele toda a riqueza da família, mas reconhecesse o quanto ele invejava a alegria vivida pelo outro e o afeto recebido pelo outro do seu pai, do pai deles. Do outro lado, o outro irmão reconheceria o desperdício de riquezas que ele fez, o desperdício de si mesmo, de vida que ele se impingiu, e reconhecesse a inveja que ele também teria da fidelidade do irmão e das riquezas que o próprio pai destinou ao irmão fiel. Essa conversa, esse diálogo, essa relação é a relação entre, por exemplo, o hemisfério norte e o hemisfério sul da Terra, entre ateus e religiosos, numa distorção da verdadeira polarização que existe no mundo, que é entre orgulho e o amor. Ou melhor, entre o orgulho e a vaidade, entre o homem velho e o homem novo, como diria Paulo. Muito significativo que a gente possa pensar esse duelo, essa situação verdadeira, como a luta dentro de nós mesmos, porque a história continua, a parábola continua e um novo roteiro nos é apresentado nesse momento. O roteiro da reconciliação entre os hemisférios, entre a ciência e a religião, entre a razão e a emoção dentro de nós. A fé raciocinada é um dos convites evidentes nesse ponto. A física quântica, que descobre mensagens de lei de atração, de salto quântico, de
mundo das ideias, da importância do coração e do pensamento na realidade objetiva, são também caminhos que, partindo da ciência, vêm para a subjetividade maior, vêm para a espiritualidade que há tanto tempo a humanidade ensaia. Esse é o roteiro do momento. Essa é a característica da nova terra e dos novos terráqueos. Quem é, na continuação dessa peça de teatro, desse drama humano fabuloso, quem serão os novos atores que vão desempenhar esse roteiro? Quem é que vai pagar para ver essa nova peça? E quem são aqueles que, apegados, aferrados, aprisionados ao modelo da vaidade, do orgulho, do exclusivismo, da competição entre irmãos, quem é aquele que vai se excluir do teatro? As escolhas são nossas. Que nós sejamos os atores dessa nova era. Que nós, fazendo a regeneração em nós mesmos, estejamos prontos para o mundo de regeneração que se anuncia. Assim seja, meu amigo. Ótimas caminhadas, ótimas decisões, ótimas posturas perante a vida para todos nós. Até já!